Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição da live Papo de 30, diretamente transmitida pelo Facebook da Escola de Treinamento para todo o Brasil e o mundo. É com enorme prazer que nós abrimos essa live hoje, super especial. Simplesmente nós vamos trabalhar aqui hoje, vamos interagir, vamos trocar com dois comunicadores, dois grandes comunicadores que a gente tem muito que aprender, né? Para tentar, dois humildes professores, tentar se comunicar da melhor forma possível. E, indo direto ao assunto, como a Papo de 30 sempre vai, a gente já começa pelo Momento Empreendedor. Momento Empreendedor, aonde a live Papo de 30 abre um espaço para que você, empreendedor, venha aqui dar o seu recado, divulgar o seu trabalho, anunciar para os nossos internautas, né, de que forma o empreendedorismo entrou na sua vida. E nós convidamos, ele aceitou, diretamente de Divinópolis para Papo de 30, para o Brasil e para o mundo, Hugo Cerello. Hugo, seja muito bem-vindo à live Papo de 30, Hugo. Muito boa tarde, boa noite já, né, Ricardo? Aqui, né, virando aqui às 6 horas, um prazer falar com você. Meu nome é Hugo Cerello, uns falam Cerello, mas também é certo falar Hugo Cerello, a gente deixa ao gosto do cliente. Perfeito, Hugo. E vamos lá. Ô Cerello, você é um grande comunicador que resolveu empreender, Hugo. Hugo, diz para mim, então, o que te levou, né? Fala um pouquinho da sua história, o que te levou a se tornar um empreendedor? Como é que o empreendedorismo entrou na tua vida, Hugo? Entrou sem eu nem perceber que estava realmente fazendo isso. Para te ser bem sincero, eu venho de uma outra formação na qual, na minha vida, desde menino, desde adolescente, nunca, em absolutamente nenhum momento me foi cogitada a possibilidade de eu ter um negócio meu. Nunca. Eu sempre tive uma criação na minha família, principalmente na escola. Eu sou da rede pública, estudei em escolas municipais, estaduais, federais, e eu sempre tive na minha cabeça de que eu ia ter uma coisa, ter um emprego ou fazer um concurso público. E fiz isso, de fato. A minha formação, eu acabei indo para o serviço público, lidando aí na parte aí de química, no tratamento da água. Fiquei nisso durante uns 5 anos, até que um dia eu quis realmente ir para uma área na qual eu pudesse, Ricardo, exercer o meu poder de criatividade, ser mais útil. Bom, eu sou pesquisador esportivo. Ninguém é perfeito, Ricardo. Infelizmente, eu sou Cruzeiro Esporte Clube. E não sou pouco. Escrevi durante uns anos para a ESPN como pesquisador esportivo dentro de um blog, na qual o foco meu eram as décadas de 60 e de 70. Diante disso, um jornal da minha cidade, nisso eu ainda era funcionário público, me chamou para que eu fosse colunista desse jornal, falando sobre esportes. Foi quando eu, de fato, larguei, então, serviço público e virei um cronista esportivo, mais focado no passado mesmo. Só que aí dentro do jornal, nós temos um outro convidado que em breve aqui ele vai poder falar sobre isso, porque ele também é de um site de reportagens. Eu fui me deparando com os números, acessos, e eu vi que 80% dos acessos eram para as matérias policiais. Eu falei, bicho, eu vou por esse lado então, porque é uma coisa que deve ser um pouco mais difícil fazer, mas tem muito resultado. 80% aqui eu vou ter muito mais anunciante, a possibilidade de ter um faturamento melhor, porque nessa época nós éramos funcionários e tínhamos uma parte, tínhamos uma comissão daquilo que a gente trazia como patrocinador. Só que aí eu comecei a perceber, Ricardo, aí a gente vai empreendendo, percebendo quais são as falhas que um mercado tem, e todo mercado tem suas falhas. Você tem dentro de você mesmo alguma ferramenta, alguma habilidade que vai solucionar o problema de uma pessoa ou até de uma massa. E eu tinha isso dentro de mim e eu não sabia. O que eu percebi? Eu percebi com todo respeito, Ricardo, que a classe jornalística é uma das mais preguiçosas que eu já vi. Isso porque
eu percebi que todos os outros jornais, eles não iam atrás do fato. Eles esperavam o release policial vir, e esse release vinha para todos, né? É dessa forma que a assessoria de comunicação da polícia age. Ela passa um release e fala: olha, ontem prendemos não sei quem, onde ele cometeu crime de tráfico. Prendemos também o fulaninho que fez o crime de roubo. Baseado nisso, os jornais fazem as suas matérias. Mas aí todo mundo vai fazer a mesma reportagem. O que eu percebi? Número 1, o meu jornal era muito pequeno. Então, se todo mundo ia fazer a mesma reportagem, eu não ia ganhar acesso nenhum. Eu tinha de fazer uma coisa nova. E aí eu busquei inspiração no Rio de Janeiro. A comunicação que o Carioca, que o Fluminense tem, ela assim, você não acha nada parecido em nenhum outro estado da federação. Porque Minas, na nossa cultura, nós somos muito parecidos com São Paulo, Goiás, o Mato Grosso. O Rio Grande do Sul, ele é muito parecido com Santa Catarina, Paraná, Nordeste, ele é muito parecido naqueles estados vizinhos do Norte, mas no Rio, meu amigo, não tem nada parecido, não tem nada igual. E o linguajar policial daí, ele me encantou sempre. Primeiramente, programa Patrulha da Cidade, um programa que tem mais de 50 anos na Super Rádio Tupi. Não sei se você conhece, Ricardo. Conheço, tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Mas no Rio de Janeiro, tradicionalíssimo. Pois é, esse me inspirou muito. E me inspirou também, claro, o jornal Meia Hora, né? Aí, dessa forma, a primeira matéria policial minha foi de um cara que ele foi prego, ele estava com armas e drogas. A polícia veio, ele jogou fora uma sacola ali com droga, o trabucão ele não tinha onde pôr, ele pôs na cueca na parte de trás. Aí a polícia militar mandou aquela resenha chata pra caramba, toda politicamente certinha. Hoje, pela manhã, o homem foi preso por tráfico. E aí todo mundo fez essa, né, matéria. Homem acusado de tráfico com uma arma nas suas partes íntimas. Eu já fiz o título assim, ó. Traficante é preso com arma na bunda. No subtítulo eu pus: se disparasse acidentalmente, seria um tiro a queima-roupa ou um tiro a queima-rosca? Naturalmente, teve muita crítica. Muita gente falou: isso não é um jornalismo sério, e realmente não é uma coisa séria. Eu sei que não é profissionalmente tão sério. Eu acho que é ético. Eu não acho que é antiético. Mas não é 100% profissional. É um estilo novo. Só que, por outro lado, a aceitação foi muito grande. Mas muito grande que, pela primeira vez, o nosso site teve mais acessos do que todos os outros. E aí eu fui mantendo essa mesma técnica, esse mesmo estilo, sempre querendo levar a coisa mais para sacanagem, claro, quando a situação permite. Porque quando a gente fala sobre crimes, a gente fala também sobre vítimas. E as vítimas têm de ter respeito sempre. Você não pode fazer uma crônica um pouco mais jocosa em uma situação de morte, estupro. Eu também cubro esses casos todos e os narro de forma séria. Mas quando a situação permite uma dose de sacanagem, eu vou lá e coloco. Deixa eu colocar então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, Hugo. Vamos ver se dá para ouvir um pouquinho, pessoal. O podcast Mandando Bala. De verdade é pras horas difíceis. E em Divinópolis, uma garota foi presa após tentar tirar 2 amigos da viatura. Foi nas quebradas do... A gente tem... Olha só. Eu vou tentar rodar aqui. Se o áudio for, você me fala. Ok, Ricardo? Vai lá. Mete bronca. Mete bala, Hugo. Mete bala. Lá vai então o podcast Mandando Bala. Não tá vindo não, Hugo. Não? Ah, não. Então, não. Perdão mesmo. Então não... Deixa eu pegar aqui. Deu aqui. O Spotify aqui me limitou. Acho que eu já ouvi o Mandando Bala mais meu limite. Mas já deu para o pessoal entender um pouquinho. E a criatividade dentro de um assunto tão pesado. Talvez seja esse um pouquinho do sucesso. Mas deixa eu chamar aqui o meu mentor desses empreendimentos difíceis de entender no primeiro momento e depois sucesso, como é o caso do Hugo Mandando Bala.
Vou convidar, então, o digníssimo consultor master da Escola de Treinamento, internacionalmente conhecido, o nosso professor José Manuel. Manuel, hoje o Papo de 30 é mandando bala, mandando notícia. Manuel, seja muito bem-vindo também, mais uma vez, a Papo de 30, Manuel, nesse momento empreendedor, que é um momento sempre muito criativo, e hoje recebendo um convidado para lá de criatividade, hein, Manuel? Sem dúvida nenhuma. É um prazer estar aqui novamente. Em relação ao Hugo, eu não quero colocar por uma observação talvez constrangedora ao perguntar como ele consegue manter o bom humor atualmente sendo do Cruzeiro. Mas eu não quero entrar nessa abordagem e vou poupá-lo de me responder. Eu prefiro ficar com os aspectos técnicos em relação ao jornalismo. E dou-te os parabéns por você ter conjugado algumas áreas extremamente interessantes, ou seja, a questão policial, a questão de uma crónica humorística, que é a tua área, e isso é muito importante. E manter um nível tão elevado como é o teu. Isso é muito importante, principalmente quando se trabalha no rádio, em que você não tem imagem e você tem que passar emoções através da sua voz. Isso é muito importante. A dicção é muito importante, a síntese e a correção na língua portuguesa. Muitos parabéns, de imediato. Obrigado, Manuel. Essa coisa aí do rádio, ele não ter imagem, isso para mim é muito bom. Eu tenho também alguns videoclipes, depois aqui no final a gente manda aqui os links disso. Só que é o seguinte, esse videoclipe, ele dá muito trabalho de fazer, eles são feitos ali imagens, ele fica bom. Mas o que fica ótimo é o lúdico, porque como no rádio eu narro um certo fato, coloco trilhas, vinhetas, eu permito a imaginação e cada um realmente constrói isso. Muitos ouvintes, eles me falam assim, Hugo, quando você chega e conta, eu rio muito e eu consigo imaginar tudo aquilo que você realmente põe. Eu fiz televisão, Manuel, durante um ano. Fiz durante uns 10 meses. É muito bom de se fazer, tem um prazer nisso, mas a TV rouba muito do realismo. Você tem de dar imagens, você tem de dar o vídeo e você fica limitado. O rádio, ele é uma ferramenta que ele vai durar para sempre. O rádio, ele pode continuar em outros formatos, talvez um canal de YouTube, no qual você ouve enquanto você lava uma louça. Ele, na verdade, ele é o rádio. O rádio, ele se transformou e foi para outra coisa. Uma emissora de rádio hoje, ela está em várias plataformas. Ela está no YouTube, ela está no Spotify, mas ela ainda é uma rádio. Então, entre essas ferramentas todas, a que eu experimentei, a que mais permitiu a criatividade é exatamente o rádio. Perfeito. Hugo, cara, teu trabalho é sensacional, você merece todos os créditos por realmente adaptar, ajustar e se comunicar da melhor maneira possível. Te agradeço a tua presença, nós dois vamos ficar juntos, interagindo aqui com o Manuel e com o nosso convidado. E no finalzinho, Hugo, eu vou voltar junto, conversar com você para as considerações finais e também para você dar o teu contato aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais da tua história, te seguir nas redes sociais, a gente vai voltar a se falar, tá bom, Hugo? Tá, só uma outra coisa aqui, Ricardo, porque eu acho que eu falei e não fui muito claro para poder contar como que ele realmente é um produto empreendedor hoje. Bom, Manuel, eu faço da seguinte forma, eu trabalho desde muito tempo para um grupo de 2 rádios. Então, para essas 2 rádios, eu sempre fiz o quadro Mandando Bala. Só que eu percebi que eu também contava casos de cidades próximas aqui da minha região. Aí um dia me veio à mente, por que eu também não cedo esse quadro para essas outras cidades todas? Porque elas são menores. E você sabe que, naturalmente, as cidades menores, elas têm interesse pelo noticiário dessas outras cidades polos. Eu cheguei em cada cidade, vi qual que era a principal rádio, oferecia esse quadro. Fiz isso no período inicial da pandemia. Quando todo mundo, sem exceção, me disse, Hugo, não faça isso. Espere, mas eu não sei esperar, eu sou realmente muito ansioso. Eu vi uma oportunidade. Cheguei para uma rádio, ofereci Mandando Bala e toda a rádio falava a mesma coisa. Nossa, Hugo, o seu produto é muito bom, mas eu não tenho grana, eu não posso pagar você. Eu falo, não tem problema.
Você não tem que me pagar nada. Eu só quero a inserção comercial que tem dentro dessa pílula. O dono da rádio falava, ótimo, é tudo que eu quero, porque ele ganha um produto muito bom, ele não tem que pagar nada por isso, mas aí eu ganho, porque eu fiz um mapa de 15 cidades, são 15 rádios nas quais eu estou hoje, e o patrocínio é meu. Então eu hoje tenho potência para ter um cliente maior, que seja regional, que seja grande, com um faturamento grande, e eu chego para ele e falo, olha, em vez de você pôr anúncio em 15 rádios, anuncie comigo que eu vou inserir você no Centro-Oeste todo. Foi uma fórmula que todo mundo ganhou. O público ganha, o dono da rádio ganha, eu ganho e o meu patrocinador também ganha. Uhum. Perfeito. Tá aí, Manuel. A gente vai explorar isso ao longo da live de hoje. Mais um empreendedor que sabe ter uma visão a médio e longo prazo, né? Não tem aquela questão do imediatismo que é um dos grandes equívocos que alguns empreendedores tocam. Beleza, então, Hugo. Vamos então tocar aí. A gente vai ficar juntos aqui, todos nós. Deixa eu só anunciar, antes de chamar o nosso próximo convidado, que o Momento Empreendedor é um momento, como você acabou de perceber, muito bacana de abrir espaço para empreendedores do Brasil inteiro. Então, se você é empreendedor ou conhece alguém empreendedor na sua cidade, faça contato com a gente aqui na Papo de 30, através do nosso Facebook, da Escola de Treinamento, e assim nós vamos convidá-lo, vamos contactá-lo, e você poderá, se achar interessante, estar conosco aqui também na live Papo de 30. Pessoal, antes de chamar os convidados, deixa eu só comentar com vocês. Hoje a gente tem um desfalque no time, né? Até os melhores times têm um desfalque, mas houve um choque de agenda e hoje a gente não tem nos bastidores, não estranhe os seguidores da Papo de 30, o Fernando Fraga. Fernando Fraga está em outro evento nesse momento e não está presente hoje, mas deixou o abraço para todos vocês, lembrando que o Fernando Fraga é o jornalista, comunicador, assessor de imprensa responsável por todos os dias publicar uma matéria de grande importância, relevância para o empreendedorismo, para a carreira, para os negócios, da vida social, dentro do Facebook da Escola de Treinamento. Então, siga o nosso Facebook da Escola de Treinamento e todos os dias você vai ter algo de importante que pode ajudar, em alguma forma, a sua carreira ou o seu empreendimento. Vamos lá, então. Seguindo agora com o nosso segundo convidado para fazer o nosso quarteto da live de hoje, nós convidamos, ele aceitou. Hoje, a Papo de 30 é um verdadeiro cenário de comunicação. O jornalista, né, gestor do portal do Melhor da Baixada, o meu amigo Carlos Soton. Carlos, seja muito bem-vindo à live Papo de 30, Carlos. Obrigado pelo convite, Ricardo, Fernando, né, que falou, iniciou esse contato, Manuel, parabéns, Cerelo, estava ouvindo sua história aqui, super bacana, muito legal. Pensando fora da caixinha, né, tentando maneiras aí de furar um pouquinho a bolha dos grandes veículos, parabéns, cara. Manel, vamos tocar o barco aí, porque já viu que... Manel, se a gente não aprender a ser comunicador hoje, a gente não aprende nunca mais. A gente tem 2 comunicadores aqui, nós somos professores metidos a comunicador, tentando passar o nosso recado na Papo de 30, mas tenho certeza que hoje vai ser um grande dia de aprendizado, Manel. Manel, toca o barco aí, então, com o nosso convidado, Carlos Soton. E eu e o meu amigo do lado aqui, Hugo Cerelo, vamos já pegar o papel, vamos anotar e a gente volta interagindo durante a live, Manuel. Ok, muito obrigado. Em termos do Carlos, muito prazer pela tua presença. Ela será muito importante para todos os internautas, para mim em particular e para o Ricardo. Não para trocarmos informações, mas acima de tudo para aprendermos alguma coisa com os teus conhecimentos. Nós sabemos que estamos numa era da informação e do conhecimento. E isso é um facto concreto. Em cima disso, o Melhor da Baixada, como eu conheço, ele é muito importante, entre outros aspectos, pela socialização da cultura. Nesse aspecto de informação e cultura, eu pergunto, o que é o Melhor da Baixada? Passa para os nossos internautas a ideia
precisa do que é o melhor da Baixada? E o que levou a ti a empreender nesse projeto? Foi uma coincidência até com a sua história, né? Você é de Lisboa, não é isso? A gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar aqui. Exato. Então, alguns anos eu tive a oportunidade de passar férias lá. E como ficou um período um pouquinho maior, foi mais de quase 3 meses, ficou tempo sobrando, né? Já tinha visitado tudo que eu tinha que visitar. E eu soube que existia uma instituição lá focada em jornalistas que tinha cursos curtinhos. Então, eu fiz um curso que era para justamente ajudar a pessoa a ter habilidade para gerar conteúdos para a internet. Isso há quase 10 anos, foi em 2011. Aí eu voltei para cá com essa vontade de botar a mão na massa e testar o que eu tinha aprendido lá. E também eu senti a necessidade aqui na região que eu moro, assim como o Cerello falou que cidades pequenas sentem falta, às vezes, de consumir conteúdos naquela localidade, a Baixada sempre sente falta de consumir conteúdos positivos sobre elas. Até ver, né, as 13 cidades que compõem aqui a região nos noticiários, mas normalmente quase sempre de forma negativa. Então, eu aproveitei 2 coisas, né? O aprendizado que eu tive na viagem, nesse curso, e essa vontade, satisfação de ser mais uma formiguinha ali para tentar falar bem da Baixada Fluminense, entendeu? Então, daí que surgiu o Melhor da Baixada. O nome é isso, sintetiza isso. A gente tenta peneirar notícias positivas sobre as 13 cidades que compõem aqui a região. Agora, ele já está para além da Baixada Fluminense, creio eu. Até pelo nome, é engraçado isso, né? Eu coloquei o Melhor da Baixada e começaram a ir pessoas de São Paulo, que existe a Baixada Santista. Então, a gente acabou falando com outras regiões também. E a gente foca em conteúdos positivos, mas não necessariamente que só interessem a quem mora aqui. Os textos de vocês, por exemplo, né? Não sei se todo mundo que está acompanhando sabe, mas o Ricardo e o Manuel são colunistas do site. Eles dão esse privilégio para o site ter conteúdos deles publicados aqui com uma certa periodicidade. Então, são conteúdos que interessam a todo o Brasil, a todo mundo, enfim, né? Então, a gente acaba também saindo um pouquinho das 13 cidades por conta de alguns conteúdos, como as colunas, que você e Ricardo ajudam a gente com esses conteúdos. Agora, o teu Melhor da Baixada, ele é dividido em várias sessões, umas simplesmente de notícias e informações e outras com conteúdo mais cultural, mais amplo. A pergunta que eu faço, como criaste essas sessões? Quais foram os critérios? Normalmente a gente estabelece esses critérios a partir do público que queremos atingir. Quais foram os teus critérios? Até parecido com o Cerello também, quando ele falou que teve essa experiência de apostar numa manchete um pouquinho mais bem-humorada, né, e acabou dando certo, foi o público também que foi me direcionando. Eu fiquei 1 ano como fanpage, era uma página no Facebook apenas, e nesse 1 ano eu comecei inicialmente postando só sobre cultura, entretenimento, né, shows, peças teatrais, exposições, só que aí de vez em quando surgia, assim, sei lá, uma vaga de emprego que eu publicava, eu sentia que aquilo tinha um alcance e um interesse também muito grande do público. Então, por isso que quando eu lancei o site 1 ano depois do lançamento da fanpage, a gente ampliou um pouquinho as editorias. Então, passou a ter saúde, emprego, enfim. Só não entra notícias ruins. Fora isso, tudo cabe no Melhor da Baixada. Mas dá para notar que, pelo conteúdo do Melhor da Baixada, ele abrange diversos públicos. Ele não é específico para um segmento de público. Ele abrange, inclusive, até a classe A. Então, eu acho que é muito mais amplo. Não sei até que ponto tu tens essa visão ou o teu material é orientado para um segmento de público, ou ele é muito mais amplo do que isso que eu estou pensando? É mais amplo, a gente não tenta focar muito não. Tem algumas referências que a plataforma, por exemplo, plataformas como o Facebook nos dá, que diz que a maior parte do nosso público é feminino. Então, a gente às vezes aposta, quando vai colocar uma manchete de um texto seu, talvez, ao invés de colocar uma moça, a gente coloca um rapaz, enfim, para tentar agradar um pouco mais aquele público que a gente sabe que é a maior parte do nosso público. Mas não tem muito esse nicho, não, a gente não foca muito, não. A gente quer falar para toda a região, para o jovem, para o idoso, para quem tem grana, para quem não tem grana. O grande objetivo é esse. Muito, muito interessante. Porque, repara bem, o conhecimento depende da informação. Mas eu entendo que nem toda a informação ela é conhecimento, porque a informação por isso precisa de ser verdadeira. Porque isso é que gera o conhecimento. Agora, a pergunta que eu faço é como obtens e de onde vais procurar essas fontes de informação, até para que haja uma possibilidade de teres uma certa garantia da veracidade dos factos? Eu vou até fazer de novo um paralelo ao Cerello, que eu acho que ele falou tão bem. Ele falou também de você repetir, às vezes, um conteúdo que a assessoria de imprensa manda. Então, aqui na Baixada, por exemplo, se eu recebo um release de uma empresa falando que vai ter, não sei, uma campanha de arrecadação, qualquer notícia que seja relevante para a região, se você for em todos os portais colocaram aquela notícia. Né? E às vezes até, ele falou de preguiça, né? Às vezes até sem fazer uma revisão no texto. Então, se você, de repente, teve um erro de citação, que por acaso o jornalista
que emitiu aquele release escorregou e deixou aquele erro passar, você vê o site replicando aquilo com aquele erro. Então, o que a gente tenta aqui primeiro que a gente não tem a preocupação, a correria do factual, que é aquela coisa de acabou de acontecer, tem que colocar. Como a gente não cobre tragédias, acidentes, violência, a gente tem um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de tempo. Então, eu acho que raramente a gente acaba tendo um erro aqui, porque a gente tem tempo de apurar, tem tempo de produzir, é uma coisa mais calma, né? Isso é importante, porque eu estou pensando que definir cultura é uma coisa extremamente complexa, esse conceito de cultura. Muitas vezes a gente vai à literatura, há vários conceitos de cultura, mas podemos simplesmente, da maneira talvez mais simples, considerar cultura um conjunto de conhecimentos. Agora, dentro dessa ideia de cultura e de informação, qual a importância da cultura como diferencial competitivo para as pessoas na sociedade e para os empreendedores? Qual a importância da cultura, na realidade? Então, parabéns, eu coloquei para o Hugo que eu considero uma diferença muito, muito grande entre aquilo que a gente chama de instrução e cultura. Instrução é uma coisa mais formal. Eu posso andar numa escola, aprendo muito matemática, física, inglês, francês, mas posso não ter cultura. Isso é um problema grave neste país, creio eu. Essa é a minha impressão. Agora, na tua opinião, alguém ligado à comunicação e a fomento da cultura, qual a importância da cultura como diferencial competitivo para as pessoas e também para os empreendedores? O que a gente tenta aqui no Melhor da Baixada, assim, a cultura da Baixada existe, né? Sempre existiu. O que a gente tenta é ser mais um veículo a dar voz para essa cultura. A gente tenta dar visibilidade para essa cultura. E com isso tem uma visão romântica da coisa que eu acredito desde o início, que é você aumentar também a autoestima da região, né? Então isso acaba, se tiver mais pessoas nesse movimento, se as pessoas acreditarem, eu acredito que a médio e longo prazo se reflete na economia, né? Porque se você tem uma região com uma autoestima maior, que as pessoas acreditam naquela região, acabam vindo mais investimentos, né? Enfim, eu acho que acaba sendo um ciclo bem interessante. Não sei se eu respondi bem o que você perguntou. Não respondi sem dúvida nenhuma. Até porque a cultura muitas vezes está muito distanciado de certas áreas regionais. Isso não é problema aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. É um problema do Brasil. Na realidade, há uma tendência de se concentrar cultura em grandes centros urbanos. Por isso é que é fundamental um órgão como o teu divulgar essa cultura até para as periferias das grandes cidades. Isso é muito importante. Outra Manuel, coisa muito... Fala. Depois me dá um intervalo só para anunciar aqui a galera que está presente, mas pode terminar a tua concluir, Manuel. Não, pode fazer agora. Depois eu vou para outra pergunta. Pode entrar agora. Então tá bom, que daqui a pouco vai tocar o relógio da vovó e aí, sabe como é que é? A direção puxa a nossa orelha. Deixa eu ver aqui, só registrar a presença então dessa galera que está aqui, já acompanhando desde o Momento Empreendedor com o Hugo. E aí eu digo para você que não está chegando pela primeira vez, está assistindo a live Papo de 30, transmitida todas as quintas-feiras, às 18 horas, pela Escola de Treinamento no seu Facebook. Então, siga a Escola de Treinamento e você também já vai ser avisado dos temas das próximas lives Papo de 30. Você que está assistindo a gravação dessa transmissão agora, irá assistir em breve, você poderá também se inscrever no nosso Facebook ou se inscrever no nosso canal do YouTube, Prof. Ricardo Machado, onde você vai encontrar esta e todas as outras lives Papo de 30. Deixa eu dar uma passadinha aqui agora nos nossos internautas que estão seguindo, pedindo a você algo diferenciado. Se você é de alguma cidade de fora do estado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro mesmo, Baixada Fluminense, de Minas, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, avise aqui na sua mensagem, porque algumas pessoas eu já conheço, outras eu gostaria de conhecer, saber até onde a Papo de 30 está chegando. E logo de cara aqui, ela é a primeira a chegar, a última a sair, a nossa campeoníssima, já ganhou todos os selos possíveis, né, da Papo de 30. Zezé, sempre nossa seguidora, né, assídua aí na Papo de 30. Muito obrigado, Zezé. Carolina Dias, que bom, Carolina. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Carolina Dias, grande futura gestora de recursos humanos. Seja muito bem-vinda, Carolina. Monique Medeiros, a empreendedora
da autoestima da mulher. Já esteve aqui na Papo de 30 2 vezes e já há pedidos para você voltar, Monique. Muito obrigado por estar prestigiando aqui mais uma vez, Monique. Valéria, Valéria, grande gestora de recursos humanos, grande empreendedora, boa noite para você também, Valéria. Muito obrigado por estar prestigiando a gente. Manu, olha, Manuel, a sua colega lá da terrinha, Manu, diretamente de Portugal, não sei qual é a sua cidade, Manu, diretamente de Portugal, sempre que pode, Manu está aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Manu. Mais uma vez, diretamente da boa terrinha, do outro lado da grande poça que é o oceano. Muito obrigado. Marta, mais uma vez presente a nossa live, muito obrigado pela sua participação, assim como a Regina, também está sempre presente na Papo de 30. Judite, boa noite também para você também, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, prestigiando. Tá gostando da Papo de 30? Faça igual a Judite, faça igual a Maristela, a Regina, a Marta, a Manu, compartilhe, indique para os seus amigos. Maristela, mais uma vez, muito obrigado por estar presente, né? A live Papo de 30. A Rosa, muito obrigado, seja muito bem-vinda a Papo de 30. Jorge Manuel, esteve já presente algumas vezes conosco, está de volta, Jorge. Muito obrigado por estar prestigiando também aqui a Papo de 30. Quem mais tem de novidade? Daqui a pouco eu vou ler as mensagens que não são apenas cumprimento, tá, pessoal? Leandro, muito obrigado por estar presente, seja muito bem-vindo à nossa live. Solange, sempre compartilhando nossos eventos, hoje pôde estar presente, muito obrigado, Solange. E uma convidada muito especial, a Rosana Cerelo, Costurinhas Andradas, grande empreendedora, grande artista das artes gráficas, inclusive é a Rosana que produz todos o nosso web folder da Escola de Treinamento. Rosana, sempre grata pela parceria e muito obrigado por estar prestigiando hoje a live Papo de 30. A Rosa, que já atendendo o meu pedido aqui, muito obrigado, Rosa, e pela rapidez. Lá de Santa Catarina, seja muito bem-vinda, né, à live. E o Jorge, que também falei com ele agora, esteve presente, de Lisboa, Portugal. Jorge, muito obrigado pelo prestígio. Manuel, já eu dou mais recados. Toca aí com o nosso amigo, o Carlos Soton. Manuel. Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem alguma coisa a ver com a questão da comunicação e, infelizmente, no Brasil não há o hábito de leitura. E isso é um problema que eu considero muito grave. E é um hábito que deve ser aprendido nas escolas desde tenra idade. Então, muitas vezes, quando nós fazemos algum texto, qual seja for o objetivo, ele está a ser reduzido de maneira a que as pessoas consigam ler. E agora, a internet, eu acho que até atrapalhou um pouco. As pessoas estão habituadas àquelas frases já programadas. Na sua opinião, como poderíamos, de alguma maneira, melhorar esses aspectos que eu considero muito relevantes e diretamente relacionados com a cultura nossa? Porque, repara bem, o hábito de ler dificulta a escrita. O indivíduo não escreve porque não lê. Além disso, isto não é uma crítica, mas é uma opinião de quem passou longo dezenas de anos no ensino secundário e nas faculdades. Está-se formando uma legião de analfabetos funcionais. Indivíduos que leem, mas não conseguem interpretar aquilo que leem. Na tua opinião, como poderia ser melhorada essa situação? Talvez, Manuel, buscando maneiras diferentes, né? O Cerelo ali tentou, né, colocar o humor para chamar um pouco a atenção, enfim. Facilitar, né? Tem textos que são muito duros, não passam emoção, enfim. No site a gente tenta isso, a gente tenta, até por ser uma coisa de internet, que a gente sabe que o consumo é um pouquinho mais dinâmico, as pessoas têm menos paciência de consumir conteúdos muito longos, a gente tenta fazer uma coisa que envolva, que chame atenção e que não se prolongue muito. Então, o desafio é um pouco maior por isso, né? Você tem que contar toda a sua história, ser envolvente, ser criativo e não ocupando muito tempo do leitor.
É um poder de síntese, isso é fundamental. Inclusive, isso é fundamental no jornalismo. Essa capacidade de criar um texto enxuto, como nós costumamos dizer. E repara bem, a vida nossa, de qualquer pessoa, ela é feita de tomada de decisões. Todo dia estamos tomando decisões. Isso é um facto concreto. E para tomarmos decisões, nós precisamos estar bem informados e temos conhecimentos. Em que é que o melhor da Baixada pode, de alguma maneira, contribuir para a tomada de decisões das pessoas e até para decisões dos empreendedores. O indivíduo, para empreender, ele precisa de ter informações, ele precisa de coletar informações, ele precisa de analisar as informações para depois tomar decisões. A leitura do melhor da Baixada, em que é que pode contribuir para a tomada de decisões? Então, como eu falei, assim, é uma formiguinha só. O melhor da Baixada é uma das forças tentando fazer que a Baixada tenha um olhar mais simpático, né, em relação a ela. Tem outros sites, tem o Baixada Fácil, que já existia até antes da gente, tem o site da Baixada, que o Wesley comanda há muitos anos, enfim, tem outros veículos aí que tentam também essa missão de trazer um frescor aqui para a Baixada. Mas acho que é isso, acho que essa informação talvez sirva para, como eu falei um pouquinho também antes, aumentar a autoestima. E eu acho que você acreditando, você investe mais, você produz mais. Então, acho que talvez a grande missão do Melhor da Baixada, né, se você falou da informação, é informar que a Baixada é sim uma terra fértil de talentos, uma terra que você pode vir para cá, que você vai ter mão de obra qualificada, enfim, que parece até um absurdo, de repente, mas, por exemplo, vou citar uma questão pessoal que aconteceu há alguns anos. Tinha uma dentista que eu fui, ela era da Zona Sul do Rio, ela passou para um exame para eu fazer, acho que era um raio-x, não lembro exatamente qual era o exame. E ela se assustou, olha só, moro em Nova Iguaçu, né? Ela se assustou quando no endereço lá que eu tinha que fazer o exame, o prédio era, sei lá, 12º andar, como se aqui só tivesse casas, sabe? Então, assim, tem uma visão muito louca entre algumas pessoas de outras regiões em relação à Baixada. Então, o que a gente tenta um pouquinho é mudar isso. Esse aspecto é extremamente fundamental, porque inteligência e vida existem em qualquer parte. Ih, o reloginho! O meu chefe está me avisando que estamos no final da nossa conversa, que ela se estenderia por uma noite inteira. No entanto, parabéns, nós estamos muito limitados no tempo, mas independentemente disso, eu queria te dizer o seguinte, essa questão cultural, ela é fundamental. E a tomada de decisões também. A tomada de decisões, ela está presente nas nossas vidas. Quanto melhor for a capacidade de nós analisarmos, quanto maior for a nossa capacidade de formarmos opiniões, de tomarmos conhecimento, maior será a facilidade. Sobre a Baixada, e é importante dizer, para quem não conhece o Rio de Janeiro, que a Baixada Fluminense é uma área à volta, como é que eu posso dizer? Não vou dizer os subúrbios, mas são os municípios à volta do centro do Rio de Janeiro. Então, repara bem, eu acho que o teu exemplo, e ele é muito importante que analisemos isso e que foquemos isso, ele é muito importante para que as pessoas possam entender que o empreendedorismo está em toda a parte, a inteligência está em toda a parte, e a importância de divulgar a cultura, ele é um aspecto geral neste país. E isso é o que eu considero muito importante. Por isso é que a tua presença aqui é extremamente importante. Perfeito, Manel. Deixa eu chamar agora o Hugo Cerelo, né, para também voltar a interagir com a gente aqui. O Hugo está lá nos nossos estúdios com ar-condicionado, cafezinho, água gelada, bem atendimento. Chegou a hora de voltar para produzir, mandando bala, diretamente de Divinópolis. Hoje a gente começou quente o Papo de 30, né? Hugo Cerelo. E já coloco aqui, Hugo, um comentário de uma internauta nossa, né? Algo que eu concordo plenamente. O rádio é um companheiro constante, né? Seja qual for a plataforma, o espírito que o Hugo trouxe no rádio, né? Seja no Spotify, a gente usa, ou ainda no radinho de pilha, no nosso celular, qualquer outro equipamento, o espírito do rádio é que está sendo mantido, não é, Hugo? Sim, o áudio é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, essa nossa live. Assistir essa nossa live visualmente falando, eu não, porque eu sou mais feio, mas vocês que são mais belos, é bom, legal, você ver de fato um gesto, olhar, mas se uma pessoa estiver lavando a sua louça, ela entende a nossa live aqui perfeitamente da mesmíssima forma. Manuel, principalmente ele que tem uma linguagem, já vi a dele, é muito clara,
objetiva. O Carlos também, ele fala até muito rápido, eu não tenho essa habilidade que você também, Ricardo, tem. Eu sou um cara mais de que roteiro, preparação, improviso não é comigo. Eu vou para a rádio, mas eu não sou um cara que chego ali na rádio e crio tudo, faço não. Eu passo um tempo antes, produzo, apresento isso. Mas isso também, Ricardo, esbarra numa outra questão que o Manuel e o Carlos falaram, que eu quero falar também. Manuel falou sobre a questão da leitura. Bom, a gente sabe que tem esse problema. A gente não lê, a população ela não lê. Como solucionar isso? Eu não faço a menor ideia. O que eu vejo é como que esses problemas acontecem. A pessoa que lê é repreendida por ler. Eu, na minha repartição pública, eu morava aqui e trabalhava numa outra cidade. Eu sei que para vocês que são de grandes cidades, 50 minutos para ir, 50 minutos ali para vir, não é nada. Para mim era a morte, era a pior coisa. Então, eu sempre tive um livro à mão, porque eu tinha 50 minutos para ir lendo e 50 minutos para também voltar lendo. No meu almoço, eu sempre lia, porque eu tinha duas horas de intervalo de almoço. Estatal é uma coisa que nunca vai funcionar. Então, eu naturalmente lia. Toda vez em que eu estava lendo, a pessoa chega para você e fala assim, ó, escuta, Hugo, já que você não está fazendo nada, vai lá para mim e faz não sei lá o quê, não sei o quê. Ninguém nunca encara que você está lendo alguma coisa e você está crescendo, que é uma atividade que você faz. Tá, claro, muitas coisas você vai, pega e lê por pura diversão, prazer também, mas é uma coisa sua. Ela tem de ser respeitada. Eu tenho um cunhado meu, ele chegou aqui e me deu aqui esse livro, aqui, ó, um péssimo livro. Um péssimo por quê? Fala sobre o Grêmio ganhando a Libertadores. Você acha que eu, Ricardo, eu na segunda divisão, sofrendo, meu time apanhando, eu vou querer ler que o Grêmio ganhou a Libertadores? A inveja é uma merda. É claro, eu não vou querer ler. Mas tem gente que gosta e lê. É um livro que você vai pegar e ler, a sua mente abre. Não, você não vai ficar, não é que você vai ficar mais culto nisso, mas é uma leitura que também faz parte. E isso te abre portas para outros livros que naturalmente vêm. Esse é o problema que eu noto. Como solucioná-lo, eu não faço a menor ideia. Perfeito. Manuel, deixa eu dar os recados aqui que a direção está me exigindo e a gente volta para as considerações finais suas e dos nossos dois grandes comunicadores convidados, Manuel. Então vamos lá, deixa eu aparecer na tela aqui mais isolado. Pessoal, você está assistindo, quem chegou agora, a live Papo de 30, que ocorre todas as quintas-feiras, transmissão direta pelo Facebook da Escola de Treinamento. Siga a Escola de Treinamento. Gostou? Gostou? Dá um like, compartilha nossas lives, mande para os seus grupos e assista bate-papos como eu e Manuel estamos aqui assistindo, aprendendo com dois grandes convidados, dois grandes comunicadores. Aproveitando também, além de compartilhar, eu convido a você a conhecer, talvez até para indicar junto a algum colega seu, o curso da Escola de Treinamento. A Escola de Treinamento estará transmitindo, a partir do dia 7 de novembro, o seu curso totalmente online, né? Então, você terá na Escola de Treinamento, nos dias 7, 14 e 28 de novembro, e 29 às 11 horas, o nosso curso totalmente online. Entre no Facebook da Escola de Treinamento, www.escoladetreinamento.com.br é o nosso site, ou no Facebook, @Escola de Treinamento BR. Qualquer dúvida, faça contato pelo WhatsApp 21 Rio de Janeiro 98300 4352. Um investimento bem acessível para ou já começou o seu empreendimento e sente a consciência que precisa de um pouco mais de informações. Dessa forma,
estaremos aqui na escola de treinamento para poder interagir com você e podermos trabalhar junto à sua capacitação. Entre no site, entre no Facebook, mande uma mensagem no nosso WhatsApp e nós, com todo prazer, estaremos interagindo com vocês. Manuel, Carlos e Carlos Cerello, grande momento de comunicação. Eu vou deixar agora os canais, né, a tela, o áudio, o som da escola de treinamento para vocês poderem dar o seu recado. Vou começar aqui com o nosso momento empreendedor de hoje, o Carlos Cerello. Carlos, vou botar aqui na tela o seu contato, deixa eu ver se eu... Está misturando. Misturou os dois. Carlos, é muita comunicação. Eu sou um humilde professor da era do giz ainda. Então, eu estou aqui no meio de dois comunicadores, Carlos Soton e Hugo Cerello, né? Um na Baixada Fluminense para o Brasil e para o mundo, e outro de Divinópolis para o Brasil e para o mundo. Já chegamos, então, a Portugal, a Santa Catarina e, quem sabe, né, a outras galáxias. Carlos, eu vou botar aqui, então, na tela o seu... perdão, vou começar pelo Hugo, para não confundir. Vou botar aqui na tela do Hugo. Se eu achar aqui que deu um pau aqui no meu... Caramba, deu Não, sumiu mas não aqui. tem realmente... Vai no Gogó, não né? tem tanta importância, não. Dá para eu poder falar. Tá, então vamos lá. Deixa eu botar você na tela, Carlos. Perdão, Hugo, vou tentar localizar agora o teu contato. Vai lá, Hugo. Não, para quem quiser aí me seguir em rede, né? Pode ir no Instagram, @Hugo Cerello. Cerello é com S e com um L só. No Spotify é só você buscar. Olha lá aí, ó. Tá aqui, ó. Instagram, Hugo Cerello. No Spotify é só você também jogar o Hugo Cerello, ou então jogar Mandando Bala, que claro, você também vai ter acesso a essas crônicas todas. Ricardo, Manuel, aliás, é o seguinte, Manuel, só te contar mais um outro caso aqui, porque eu vi que a Marta também participou conosco, ela que também é de Portugal, e teve mais um outro cara que também estava em Lisboa. Eu não me lembro agora o nome dele. Roberto. São 3 portugueses. Roberto. Teve uma matéria policial que eu fiz aqui, Manuel, envolvendo um português, um suposto português. Essa foi uma história realmente interessante. Na verdade, era um estelionatário que veio para cá e abriu um salão de beleza para ele, aí, dizendo que era um cara que veio lá de Portugal, que era um português muito bom e fez um marketing. O cara não era português coisíssima nenhuma, o cara era lá do Espírito Santo, lá do interior. O cara era português do Paraguai. E deu muitos golpes aqui de estelionato aqui na praça, aqui, mas nós somos assim, né? Sempre que chega alguma pessoa ali de fora, que chega como francês, europeu, português, claro, isso abre as portas. A gente tem um carinho realmente especial, mas um brasileiro querendo dar uma aí de português, eu vou te contar, esse era realmente malandro mesmo, né? Mas o que eu vejo aqui, Ricardo, você, Manuel, vocês são professores, vocês são instrutores. O que eu sempre digo, Ricardo, é que hoje em dia, só não supera suas dificuldades intelectuais, digamos assim, quem não quer. Eu falo isso porque eu sempre fui gago. Há 5 anos, eu tinha uma dificuldade enorme de chegar e conversar. E eu superei isso com treinamentos, com técnicas, exercícios, repetição. E aí nisso você vai se desenvolvendo. Hoje também, eu sou também locutor profissional, mesmo sendo gago. Aliás, vou dar uma dica para você que é gago, ou para você que tem um parente gago e que talvez nem saiba disso. Quando a pessoa fala com isso, aqui ó, com esse retorno, de preferência com os dois, escutando a sua própria voz, qualquer pessoa gaga consegue conversar normalmente, sem gaguejar absolutamente nada. Porque a gagueira, ela é um problema físico, ela está no cérebro, ela é neurológico e é hereditário. Então, é uma coisa que não tem cura, é uma coisa física, mas que tem tratamento e que tem sim superação. Então, dessa forma, o que eu fiz foi isso, controlar a minha respiração, e para isso também o teatro é uma escola formidável, recomendo isso para todo mundo. E tem vários cursos ali de locução mesmo. Alguns cursos são pagos, outros não são pagos. Leitura em voz alta, leitura quando você está só. Eu estou dando a minha experiência pessoal. Eu estou falando isso porque você de casa,
você tem também uma dificuldade que talvez você pare e pensa, pô, isso aqui eu não vou dar conta, e aí você usa isso como uma desculpa para si mesmo. Eu nunca vou fazer isso porque eu não sou bom nisso. Sim, você pode sim superar qualquer medo, qualquer obstáculo seu. Basta você realmente entender que você vai ter dificuldade e vai ter que ter realmente esforço nisso. Ricardo, foi um prazer estar com você, com o Manuel e com o Carlos. Eu vou passar a palavra aí para o Carlos, porque eu falo muito. Se você for aqui me dando corda aqui, essa live aqui ela vai acabar umas 10 horas aqui da noite hoje. Papo de 90, né? De 120, né? De 30 já foi. Chama o Hugo. Chama o Hugo. Foi muito bom chamar o Hugo. Nós que agradecemos, Hugo. Foi um prazer enorme, né? Enfim, inclusive, você compartilhar, dando uma dica pessoal de uma dificuldade, alguém que teve uma dificuldade. Então, quem está assistindo a live Papo de 30 hoje, assim como eu, Manuel e o Carlos, somos privilegiados de estar realmente pegando mais uma dica, de poder levar esse teu exemplo para mais pessoas. Uma pessoa que tinha dificuldade de comunicação pessoal e hoje é o sucesso que é, como se comunica da forma que se comunicou, num programa, né, que tem feito muito sucesso e tomara que, de alguma forma, você consiga ter mais sucesso. Então, nós te agradecemos a tua presença, Hugo. Só uma outra coisa. Tudo que eu faço hoje, o meu sonho é chegar à rádio do Rio de Janeiro. Porque a rádio do Rio de Janeiro é a que tem o estilo mais próximo e com o maior poder de aceitação. Um dia eu vou estar mais geograficamente próximos aí de vocês. Vai ser um maior prazer e vai ser merecido quando esse reconhecimento logo, logo chegar. Muito obrigado, Hugo. Carlos Soton, o melhor da Baixada, trabalhando, como você sempre falou, Carlos decretou aqui na live também, o seu preocupação com a autoestima, em mostrar o lado verdadeiro da Baixada Fluminense, eu que frequento a Baixada há simplesmente mais de 30 anos, então trabalhando, depois virei professor, atuei na Baixada, hoje tem algumas parcerias, como a sua lá no portal, que eu e o Manuel temos o prazer de realmente escrever para o portal do Melhor da Baixada, inclusive, deixa eu registrar aqui uma internauta, deixa eu ver aqui, uma internauta declarando aqui uma das milhares e milhares de leitoras do Melhor da Baixada. Carlos, enorme prazer estar aqui com você. Muito obrigado, porque eu sei que você também é outro profissional que tem pouquíssimo tempo e cedeu um pouquinho de tempo para a gente. Carlos, eu vou colocar aqui o nosso Melhor da Baixada. Deixa eu colocar. O sistema está um pouquinho me pegando aqui. Deixa eu botar você na tela para você indo com as suas considerações e eu procuro aqui o contato. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Imagina, eu agradeço muito a vocês dois, Ricardo, Manuel, ao Fernando, que, né, fez a ponte aí para o convite. Agradecer ao Cerelo, que pude aprender um pouco com ele, foi bacana conhecer um pouquinho do trabalho dele. Agradecer ao público do site, como a Daniela, que está aqui acompanhando, e fazer um convite, né? Aí, o melhordabaixada.com.br é o site. Nas redes sociais é só buscar por O Melhor da Baixada. Mensalmente, vocês podem encontrar lá um texto do Manuel, quinzenalmente do Ricardo, e todo dia alguma coisa boa sobre aqui a Baixada Fluminense. Perfeito. Manuel, agora é com você para tu fazer tuas considerações finais por mais uma live Papo de 30, quentíssima, né? Grande comunicação, grande interatividade, né? Cruzando aí todo o Brasil, atravessando, chegamos a Portugal mais uma vez, hoje com 2 representantes de Portugal, o Roberto e a Manu. Enfim, Manuel, tuas considerações finais aí para mais uma grande Papo de 30, hein, Manuel? Primeiro, queria deixar registrado que o nosso internauta de Portugal é Jorge Manuel. Ele é professor em Portugal, está em Lisboa e nos assiste regularmente. Em relação ao Hugo, eu queria deixar muito nítido a importância que o rádio tem. Normalmente em palestras, quando perguntamos a quem está presente o que é mais importante se tivessem dinheiro, gastar o seu dinheiro no veículo, televisão ou rádio, todo mundo tende a falar em televisão.
Isso pode ser um erro. Por princípio, é um erro. Porque cada caso é um caso, cada público-alvo é um público-alvo. E como o Hugo falou, o público dele só precisa de um sentido, só precisa da audição, enquanto a televisão precisa de 2 sentidos, a visão e a audição. Por exemplo, se eu tenho um programa direcionado para motoristas, eu não vou utilizar a televisão, porque vou gastar dinheiro à toa. Eu tenho que ajustar o meu produto ao público-alvo que eu quero atingir. Meus parabéns ao Hugo pela sua iniciativa, pelo seu trabalho muito interessante na área de crónica humorística. Não é fácil trabalhar em rádio e, principalmente, juntando 3 áreas tão complexas. A questão policial, a questão humorística e o rádio. Muitos parabéns. Foi um prazer ter você presente na nossa live. Sobre o Carlos, eu queria deixar-lhe a minha admiração, porque eu admiro todas as pessoas que se propõem divulgar conhecimento. E isso é importante. Há necessidade neste país de socializar a cultura. Socializar a cultura é levá-la ao interior desse país. Não permitir que a cultura fique num segmento, numa elite ou num centro geográfico. Grandes centros. Isso é muito perigoso e muito complexo. A cultura é para ser divulgada. A cultura é para ser socializada. Muitos parabéns e continua com o teu empreendimento, Carlos. Perfeito, Manuel. Manuel, nós já também agradecemos a tua presença, a tua participação e interatividade com os nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado mais uma vez estar comigo aqui dividindo a Papo de 30. E por fim, muito obrigado mais uma vez, Hugo Cerello. Sucesso no teu negócio, empreendimento de comunicação. Carlos, sucesso mais ainda para o melhor da Baixada. Foi um enorme prazer dividir a tela com vocês 3. Essa foi mais uma edição da Papo de 30. Carlos, Manuel, né, e Hugo, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, gostou da live Papo de 30? Achou bacana a interação dos nossos convidados? Compartilhe a nossa live. Se inscreva no canal Prof. Ricardo Machado e assista às outras Papos de 30 também. Pessoal, na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais uma edição da live Papo de 30, aquela que vai direto ao assunto. Galera, Manuel, Hugo e Carlos, vamos mandar bala e até a próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, gente. Valeu, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.